Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre João Fonseca, tenista de apenas 18 anos de idade que segue fazendo história. Nesse sábado ele venceu um tenista sérvio e passou para a final do ATP 250 lá na Argentina. Dessa maneira já tem a primeira colocação no ranking de tenistas brasileiros e vai figurar na próxima semana entre os 75 melhores do mundo. A final acontece nesse domingo contra o argentino a partir das 4 da tarde. Bora contar também que a portuguesa caiu do segundo para o terceiro lugar no seu grupo após um empate em 2-2 com o Corinthians. Só para lembrar que a Lusa tem 11 pontos, mesma pontuação do Guarani, que é o líder, e do Red Bull Bragantino, vice-líder. A diferença em relação à portuguesa se dá pelo número de vitórias. A Lusa tem 2 vitórias contra 3 dos seus adversários. O Santos fecha a quarta colocação do grupo com um jogo a menos e 9 pontos conquistados. Só para completar o giro de notícias, contar que Cruzeiro e América fazem hoje a primeira partida semifinal do Campeonato Mineiro, com uma diferença gritante na folha salarial. Depois de todos os reforços, o Cruzeiro tem uma folha próxima de 20 milhões de reais por mês. Enquanto isso, o América aparece com uma folha de 2 milhões e 300 mil mensais. O Gabigol sozinho paga todo o elenco e comissão técnica do Coelho. Preciso falar agora sobre João Pedro Tchorca, zagueiro do Corinthians, que tem causado excelente impressão, e uma série de notícias surgiram nos últimos dias. Há quem garanta que o Corinthians já buscou a renovação, há quem garanta que não. Há também a informação de que o empresário dele tem problemas de dívidas com o Corinthians. Quero trazer todos os detalhes do que eu consegui apurar. Esse atleta, que virou titular absoluto de forma merecida aos 21 anos de idade, está de fato negociando a renovação do contrato. O vínculo termina em dezembro de 2026 e foi renovado em maio do ano passado, mas a alegação é de que, até por seu status de titular, ele precisa ganhar mais do que os seus 60 mil reais mensais. Enquanto esteve emprestado ao Ceará na temporada passada, ele ganhou um acréscimo de 20 mil reais, ou seja, ganhava 80 mil enquanto defendia o vovô. Voltou para o Corinthians para ganhar uns 60 mil. A ideia do Timão era ver se ele conseguia performar durante o Campeonato Paulista. A resposta foi extremamente positiva, até por isso essa renovação. Em relação a uma possível desavença entre o empresário dele e o Corinthians, essa informação foi divulgada durante a semana pelo craque Neto em seu programa Os Donos da Bola. Não consegui a confirmação de ninguém no Timão a esse respeito. De qualquer forma, a tendência, se tudo correr bem, é de que o vínculo seja estendido, até porque o Tchorca quer muito permanecer no Corinthians. Ele entende que esse é o momento de se fixar, virar titular absoluto e um cara conhecido do torcedor. Só para completar, na atual temporada, 7 jogos e 1 gol. Última informação sobre o Timão: Corinthians, com um ponto conquistado diante da Portuguesa, garantiu matematicamente a primeira colocação do seu grupo. São 26 pontos conquistados contra 16 do Mirassol. Mirassol tem mais 3 partidas para jogar, poderia chegar a no máximo 25, ou seja, Corinthians vai fazer a partida de mata-mata contra o Mirassol, jogo único dentro do seu estádio. Preciso falar agora sobre a pressão enorme no Santos. Nesse sábado, membros da Sangue Jovem, uma das organizadas do Peixe, estiveram no centro de treinamento e tentaram a invasão do local. Não conseguiram e a partir daí passaram a atirar fogos de artifício para dentro do campo. O treino precisou, inclusive, ser interrompido. Só 2 dos integrantes da Sangue Jovem foram recebidos, mas por seguranças e um outro dirigente. Pressão enorme em cima do Pedro Caixinha. O pedido é de demissão do técnico português, que acumula apenas 2 vitórias depois de 9 partidas. A verdade é que o Santos corre enorme risco de não classificação para a próxima fase. Vai precisar vencer pelo menos 2 dos 3 jogos que ainda falta, a começar pelo confronto contra o Água Santa, marcado para a noite desse domingo na Vila Belmiro. Só para completar, é possível que na segunda-feira integrantes da Sangue Jovem e também da Torcida Jovem, a maior organizada do Santos, sejam convidados a participar de uma reunião com líderes do elenco e também dirigentes do Santos. Preciso falar agora sobre o Flamengo sobrando contra o Vasco da Gama. Vitória por 2-0 na noite desse sábado no Maracanã foi um passeio do rubro-negro. Placar de 2-0 nem mostra direito o que foi o jogo. No primeiro tempo, por exemplo, o Vasco mal conseguiu atacar. Os gols do Bruno Henrique, de pênalti na primeira etapa, e também do Everton Cebolinha na segunda etapa. Só para explicar,
Nos últimos 10 jogos entre os dois times são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória apenas do Vasco. Dessa maneira, com esse resultado, o Flamengo pulou ou se manteve na primeira colocação, agora com 20 pontos. O Vasco ainda aparece na zona de classificação, em quarto lugar, mas bastante ameaçado. Isso porque o Cruz Maltino já tem um jogo a mais do que seus adversários e estacionou em 14 pontos. O Sampaio Correia, o Nova Iguaçu, o Maricá e o Fluminense ainda podem ultrapassar o Vasco nessa rodada, jogando o Cruz Maltino para fora da zona de classificação. Vale a lembrança de que a última rodada para o Vasco tem um desafio extremamente complicado contra o Botafogo. Só para completar algumas curiosidades do clássico. Uma imagem de uma torcedora do Vasco dormindo durante o primeiro tempo foi bastante repercutida. Outra imagem que chamou a atenção, Verratti e Léo Jardim, 2 dos principais jogadores do Vasco, discutindo de forma ríspida. No final da partida, de novo, confusão entre atletas, dessa vez causada por conta de um passe do Wesley virando o rosto. O Coutinho não gostou, foi tirar satisfação. No final, em entrevista, o lateral direito do Flamengo pediu desculpas ao torcedor do Vasco. A ideia não era tumultuar o ambiente. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, mas especificamente sobre Hulk, que outra vez decidiu a favor do Galo, 2 gols, um golaço de falta, encaminhando a classificação do Atlético para a final do Campeonato Mineiro. 2-0 contra o Tombense nesse sábado no Mineirão, com bom público, partida de volta na casa do Tombense. O Tombense vai precisar retirar ou reverter esse resultado. Queria chamar a atenção para os números do Hulk. Na atual temporada são 6 jogos e 7 gols. O cara tem 1 gol a mais do que partidas disputadas. Ele só não fez gol em um único jogo, foi na estreia dele na temporada contra o América. Estou falando apenas de jogos oficiais, ignorando as partidas disputadas nos Estados Unidos. Fez gol contra o Vila Nova, contra o Atlético, contra o Itabirito e marcou 2 vezes contra o Cruzeiro, e também contra o Tombense. Tem outro número super importante sobre o Hulk. Ele é o jogador brasileiro em atividade com mais gols marcados ao lado do Neymar, 439 gols para cada um deles. E olha que o Hulk já está se encaminhando para os 40 anos de idade, mas segue absolutamente produtivo. Só antes de mudar de assunto, algumas informações adicionais do Galo. Rony e Caio Paulista estrearam pelo clube na vitória contra o Tombense. O Rony entrou na volta do intervalo, o Caio Paulista jogou os últimos 10 minutos, um pouquinho mais à frente daquilo que a gente está acostumado, não como lateral, mas como um meio-campista. Já Júnior Santos vai precisar de pelo menos 45 dias para voltar a jogar. Ele teve uma lesão muscular considerada séria. Hora de falar sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história de que Gabriel Peck, meio atacante, ex-Vasco, 24 anos de idade, pode virar reforço Cruz Maltino. Essa especulação surgiu durante a semana e dava conta de que o Palmeiras tinha negociações em andamento para a contratação do jogador, que vive o melhor momento da carreira. A temporada dele em 2024 foi espetacular. 41 jogos pelo Los Angeles pelo Los Angeles Galaxy, com 21 gols e 19 assistências. O cara participou de 40 gols em 41 partidas. Nunca o Peck havia feito tantos gols numa temporada, nem nunca havia dado tantas assistências. Temporada de estreia nos Estados Unidos foi próxima da perfeição, fazendo valer o investimento do Los Angeles Galaxy, que havia o comprado do Vasco na temporada anterior por 9 milhões e 300 mil euros. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo é, tá bom, Nicola, mas o Peck vai ou não para o Palmeiras? Consultei uma fonte super importante e responsável dentro do Verdão, bem próxima à presidente Leila Pereira, que assegura que o Peck não faz parte dos planos do Palmeiras. Não existe negociação com esse jogador. Hoje o Palmeiras foca todos os seus esforços na aquisição de Vitor Roque, e a ideia é contar com um atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis, ainda nessa janela de transferências, janela que se encerra em 28 de fevereiro. Só para completar, Mikael, zagueiro que pertence ao Houston Dynamo, será de fato contratado. O atleta já foi, inclusive, avisado do acordo entre o Houston e o Palmeiras, operação de 5 milhões de dólares ou 28 milhões de reais. Só para completar, agora restam apenas as questões burocráticas para que o jogador seja liberado para viajar para o Brasil, onde passará por exames médicos e assinará seu contrato.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. A diretoria do Tricolor tomou decisões importantes em meio à crise e pressão em cima de Luiz Zubeldia. A menos que o São Paulo seja goleado pelo Palmeiras numa situação vexatória, e Luiz Zubeldia não será demitido, mesmo com derrota para o Palmeiras. O São Paulo perde por 1-0, por 2-1, por 3-2, dando o jogo, e o Zubeldia fica pelo menos até o fim do Campeonato Paulista. A única chance de uma reviravolta é uma goleada catastrófica a favor do Palmeiras e o São Paulo saindo de campo desmoralizado. Qualquer outro resultado e o treinador argentino segue. Isso se dá porque dentro do departamento de futebol ainda há quem confie no Zubeldia, mas também por alguns outros motivos. Entre eles, a falta de opções no mercado. Especulou-se sobre Tite, teria sido uma indicação do Muricy Ramalho, dá para dizer que esse treinador está descartado. A questão financeira é o grande impeditivo. O Tite não poderia ser contratado por menos de 2,5 milhões de reais. Hoje, Zubeldia e seus auxiliares ganham R$1 milhão por mês e o São Paulo não tem capacidade de praticamente triplicar seus custos com a comissão técnica. Isso sem falar no fato de que o Tite trabalha muito mal com categorias de base, ele é conhecido por aproveitar pouco os jogadores formados nas categorias inferiores e o São Paulo vai depender demais de um técnico que utilize os jogadores formados em Cotia. Isso sem falar na vontade do Tite em trabalhar no futebol europeu. Não há, dentro dos dirigentes são paulinos, convicção sobre nenhum outro nome. Então, a prioridade é permanecer com o Zubeldia, torcendo que ele consiga pelo menos um empate diante do Palmeiras, resultado que deixaria o São Paulo ainda mais perto da classificação em primeiro lugar do seu grupo. Tricolor que vem numa sequência horrorosa de 3 jogos sem vitória, derrota para o Red Bull Bragantino e empates contra a Inter de Limeira e Velo Clube. Vale a lembrança também de que o São Paulo daqui até o fim da fase de grupos do Paulista só tem jogos complicados. Palmeiras nesse domingo, depois Ponte Preta e São Bernardo. São times que brigam com o Verdão pela classificação no Campeonato Paulista para a próxima fase. Pergunta que eu deixo para você é, o São Paulo acerta quando decide manter o Zubeldia? Outra questão, você escolheria qual técnico se fosse a favor da dispensa do argentino? Aproveita e completa para deixar seu palpite para o clássico. Use espaço para comentário, tá bom? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. É sempre um prazer ter você aqui acompanhando as últimas novidades do futebol. Não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. E hoje, temos uma informação quente sobre um zagueiro de peso que pode estar de volta ao Brasil em 2025. A negociação está avançada, mas um novo concorrente pode mudar tudo. O nome da vez é Yerry Mina, zagueiro colombiano que fez história no Palmeiras antes de rumar para o futebol europeu. Atualmente no Cagliari, da Itália, Mina não está nos planos do clube e busca um novo destino. O Atlético Mineiro surgiu como forte candidato, com projeto ambicioso e a influência de Cuca, treinador que já trabalhou com o Defensor e tem enorme admiração por seu futebol. O Galo, que deseja reforçar sua defesa com um nome experiente e de impacto, está disposto até mesmo a pagar uma compensação financeira para antecipar sua chegada. Mas eis que surge um rival inesperado nessa disputa, o Cruzeiro. O time celeste, ciente da movimentação do Atlético Mineiro, também entrou na jogada e pretende atravessar o negócio. O Cruzeiro busca um líder para sua defesa e vê Mina como o nome ideal para comandar o setor. A Raposa quer aproveitar o momento do colombiano, que precisa definir seu futuro, e tenta convencê-lo com um projeto igualmente promissor. A pergunta que fica é, qual dos dois gigantes mineiros vai levar a melhor? A decisão de Mina não será fácil. Por um lado, o Atlético Mineiro oferece um time competitivo e um treinador com quem ele já trabalhou. Por outro, o Cruzeiro tem um projeto de reconstrução e quer um zagueiro que seja referência da equipe. Financeiramente, ambos os clubes têm condições de fazer propostas atrativas, o que torna essa disputa ainda mais acirrada. Será que o fator Cuca pesará na escolha do zagueiro? Ou Mina optará por um novo desafio no Cruzeiro? A torcida dos dois clubes já se agita com a possibilidade, e a disputa nas redes sociais está intensa. De um lado, os atleticanos argumentam que Mina chegaria para formar uma defesa ainda mais sólida, ao lado de jogadores experientes, elevando o nível do setor defensivo do Galo. Do outro, os cruzeirenses enxergam no colombiano um pilar fundamental para a reestruturação do time, alguém capaz de trazer liderança e segurança a uma defesa que ainda precisa de ajustes. A rivalidade entre os clubes mineiros, que já é histórica, ganha mais um capítulo com essa disputa nos bastidores. Além das discussões sobre quem precisa mais do zagueiro, há também o debate sobre o impacto que sua chegada teria nos projetos esportivos de cada equipe. No Atlético Mineiro,
que busca se manter entre os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano, Mina seria uma peça que agregaria qualidade imediata, fortalecendo um elenco que almeja títulos importantes. No Cruzeiro, a chegada do colombiano representaria um reforço de peso para um time que ainda busca estabilidade após anos difíceis. Ter um defensor desse calibre poderia ser o ponto de virada que a torcida celeste tanto espera. Enquanto isso, Yerry Mina segue em silêncio, analisando suas opções com calma. O jogador sabe que essa decisão pode definir os próximos anos de sua carreira, e escolher entre dois rivais diretos exige uma avaliação minuciosa. O colombiano tem uma trajetória de sucesso no futebol sul-americano e europeu, e não quer errar em seu próximo passo. A experiência adquirida no Palmeiras, no Barcelona e na Premier League pode pesar em sua decisão, já que ele conhece bem a pressão de atuar em grandes clubes e entende a importância de um ambiente favorável para seu desempenho. Nos bastidores, as negociações seguem firmes, com ambos os clubes buscando formas de viabilizar o negócio. O Atlético Mineiro parece ter um leve favoritismo, devido à relação de Mina com Cuca, mas o Cruzeiro não pretende desistir facilmente. Há também a questão contratual com o Cagliari, que precisa ser resolvida antes de qualquer definição oficial. A possibilidade de uma compensação financeira para liberar o jogador antes do fim do vínculo está sendo discutida, o que pode acelerar o desfecho dessa novela. A expectativa agora é sobre quando Mina dará seu veredito. Com a temporada de 2025 se aproximando, a decisão precisa ser tomada rapidamente para que o jogador tenha tempo de se adaptar ao novo clube e iniciar os trabalhos com a equipe. Enquanto isso, a torcida segue ansiosa, esperando pelo desfecho dessa disputa que promete agitar o futebol brasileiro. Quem levará a melhor nessa briga pelo zagueiro colombiano? E para os torcedores do Botafogo, fica a reflexão: seria Mina um nome interessante para reforçar o Glorioso? Com a necessidade de um setor defensivo sólido para brigar por títulos, um jogador com sua experiência poderia ser um reforço de peso. Será que a diretoria do Fogão deveria entrar na disputa e surpreender os mineiros? A qualquer momento, podemos ter novidades sobre essa negociação. Fique ligado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Qual a sua opinião sobre o futuro de Yerry Mina?